Esse sou eu, aos 10 anos de idade. Exatamente a idade que eu tinha quando o meu irmão me fez a seguinte pergunta: Danilo, o que acontece depois da quarta série? Eu não tinha parado para pensar sobre isso ainda, mas o que eu respondi foi: bom, depois da quarta série, você vai para a quinta série, depois para a sexta, sétima, oitava série. E aí você termina o ensino fundamental. Aí você faz 3 anos do ensino médio, 1 ano de cursinho, e aí você vai para a faculdade. Meu irmão não deve lembrar disso, mas eu, por alguma razão, nunca esqueci. Mas hoje, quando eu volto para esse episódio, eu entendo uma coisa que eu não podia entender na época. Que essa resposta que eu dei para o meu irmão, na verdade, revela uma grande questão na educação brasileira. E eu fui começar a perceber isso só 6 anos atrás. Eu estava numa sala de aula, com 168 pessoas olhando para mim pela primeira vez, e esperando ansiosamente pelas minhas primeiras palavras. Foi no 2º ano da faculdade, no curso de Biomedicina, na Universidade Federal de São Paulo. Eu tinha acabado de ser aprovado para ser professor de inglês no cursinho comunitário do meu campus, o cursinho pré-vestibular Juninho Abauláfia. A ideia desse projeto, que nós chamamos carinhosamente de CUJA, é preparar alunos provenientes do ensino público, alunos carentes, para prestar os grandes vestibulares. Isso através de um curso de revisão de todo o conteúdo do ensino médio ao longo de 1 ano. Mas eu não gosto muito desses termos porque eles estão muito longe de representar a verdadeira história desse projeto. Ao longo dos seus 16 anos, o CUJA tem recebido alunos com diversas características, mas algumas delas em comum. Eles são alunos da escola pública, eles são alunos que moram na periferia de São Paulo, às vezes a mais de 2 horas do cursinho. Seus pais trabalham muito para conseguir pagar as despesas de casa e, ao mesmo tempo, custear o transporte desse aluno até o cursinho. Fora uma série de outras questões familiares e pessoais que são importantes para a educação desse aluno. Mas a característica mais importante de todos esses alunos que chegam no CUJA é que eles têm um sonho. O sonho de ir para a universidade. O sonho de ser médico, biomédico, engenheiro, matemático, físico. Mas a grande questão é que esses alunos ouvem ao longo de toda a vida que eles não são capazes, que essa realidade não é para eles, que pessoas como eles não vão para a universidade. E é muito difícil você sonhar quando todo mundo diz para você que o seu sonho não faz sentido nenhum. E é muito pior quando quem fala isso para você são seus familiares. E não porque eles não se importam com você, mas porque, na verdade, eles estão te protegendo de você fugir de uma realidade que é a única que eles conhecem. Bom, é assim que esses alunos chegam no CUJA. Com um mínimo de esperança, com uma coragem que eles ainda não sabem que têm. E logo no começo do ano, eles precisam encarar toda a defasagem do ensino que eles tiveram até então. Quando esses alunos chegam no CUJA, eu e os demais membros do projeto entendemos a grande responsabilidade que é empregada a cada um de nós. E aí, nós fazemos tudo que está ao nosso alcance. Nós damos aulas, plantões de dúvida, com a melhor didática que nós conseguimos. Preparamos nosso próprio material, exercícios, simulados. Chamamos professores da própria universidade para vir conversar com os alunos sobre aprendizado eficaz, sobre controle de ansiedade. Nós fazemos tudo isso, inclusive, atualmente contamos com atendimento psicológico, porque nós sabemos o quanto isso é importante para o nosso aluno. E tudo da forma mais descontraída que a gente consegue. Bom, e o que a gente pode imaginar sobre esses alunos? O que acontece com esses alunos? O que acontece com eles quando eles chegam no cursinho? É uma realidade muito difícil. Eles têm muitas questões. E, às vezes, essas questões passam para a gente. E nós temos que lidar com elas de alguma forma. Esses alunos chegam no cursinho e mostram para a gente por que nós estamos lá. Quando, na verdade, o que a gente queria fazer era o contrário, que era ajudá-los. Eu entrei no CUJA porque eu gostava de dar aula.
mas foi no Cuja que eu entendi o que isso de fato significava. Porque é muito incrível ver todas as superações que esses alunos conseguem realizar. E essas superações já são um sucesso, independente da aprovação desse aluno no vestibular. É incrível ver que aquele aluno que não sabia tabuada, hoje consegue discutir, resolver uma questão de logaritmo com a maior naturalidade do mundo. Que aquele aluno que nunca teve geografia, hoje consegue discutir questões políticas com muita propriedade. Esses alunos chegam no Cuja e lidam com toda essa dificuldade. Mas pode ser um pouco difícil eu falar assim, lidam com dificuldade. Que dificuldade é essa? Os alunos que nós recebemos no Cuja chegam aqui no cursinho e aprendem a tabuada, aprendem regra de 3. Eles têm aulas de física, geografia e inglês pela primeira vez na vida. Esses alunos chegam no cursinho e descobrem muitas coisas que eles já deviam saber antes. Muitos deles trabalham ao longo do dia para custear, ajudar em casa, ou até mesmo para pagar o transporte dele até o cursinho. Muitos desses alunos, às vezes, compartilham um lanche do colega porque eles não têm o que trazer de casa. E é muito triste ver isso. Mas o que nós encontramos nesses alunos é todo o empenho e tudo o que é necessário para eles enfrentarem essa grande realidade, esse grande desejo que eles sempre tiveram. E a grande questão por trás desses alunos, os alunos ingressam no vestibular, eles chegam até onde eles sempre quiseram, não por uma questão de mérito, mas por uma questão de oportunidade. E o Cuja tem conseguido ofertar essas oportunidades para esses alunos. E aí, quando a gente volta para o que eu tinha falado para o meu irmão, há 17 anos atrás, porque eu, um garoto de 10 anos, que até então só tinha estudado no ensino público, via o cursinho como parte da minha formação básica. Por que razão eu não achava que o ensino fundamental e o ensino médio seriam suficientes para mim? Se nós olharmos para a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, uma das finalidades do ensino médio é preparar o aluno para o trabalho e cidadania, para o aprendizado contínuo, e também para se adaptar a qualquer aperfeiçoamento que ele deseja fazer depois. E o que nós vemos no Cuja é que o ensino médio falha exatamente nisso, na vida de muitos jovens que não têm condição de acesso ao ensino privado. Se nós olharmos para o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, desde 2005, o ano em que se tem o primeiro dado, os alunos da escola pública têm um desempenho inferior aos alunos da escola privada. E quando nós olhamos para o Enem, que é o Exame Nacional de Ensino Médio, esse panorama não é diferente. E hoje o Enem é uma das principais formas de ingresso no ensino superior. Como eu havia dito, essa conquista dos nossos alunos é uma questão de oportunidade. E o Cuja tem conseguido oferecer essas oportunidades para esses alunos. Eles chegam no Cuja e fazem as suas descobertas. É assim que o jovem carente tem feito as suas descobertas. Ele descobre a paixão dele pela física, a paixão dele pela matemática, ele descobre o talento dele em escrever, tudo que ele já devia ter descoberto antes. Mas o que me preocupa de verdade, é que o Cuja consegue receber uma pequena parcela dos jovens. O que acontece com todos os outros jovens que não têm acesso ao Cuja ou a iniciativas semelhantes? O que acontece com eles?
As oportunidades estão sendo oferecidas por cursinhos pré-vestibulares. Cursinhos pré-vestibulares que são classificados como cursos livres, porque, de fato, eles são cursos livres. E as oportunidades, elas, na verdade, são importantes na vida desses alunos. Porque elas aproximam o meu aluno de uma realidade que é a realidade da qual ele faz parte. Aproximam esse aluno de um mundo que antes estava distante, mas é o mundo em que ele vive. E aí é no cursinho que ele vai se apropriar de conhecimento. É no cursinho que ele entende o papel social, que ele entende a importância de pensar criticamente e como fazer isso. E aí eu convido vocês, imaginem, como seria viver num mundo em que todos nós tivéssemos uma educação de qualidade? Como seria viver num mundo em que cada um de nós conseguisse pensar criticamente, entendesse a importância da saúde, da ciência, da educação, da inovação? Como seria viver nesse mundo? É com esse mundo que eu sonho hoje. E pode ser um pouco contraditório, mas nesse mundo que vocês imaginaram, não existe a necessidade de existência de projetos como o Cuja, porque a educação básica consegue oferecer uma educação de qualidade para todos que precisam. E é exatamente para chegar nesse lugar, nesse mundo que vocês imaginaram, o primeiro passo é que essa realidade que nós vemos hoje na educação seja incômoda não somente para educadores ou para pessoas envolvidas na educação, mas essa realidade que nós vemos hoje na educação tem que ser incômoda para cada um de nós. Cada um de nós. E podem até me dizer, Danilo, isso que você está sonhando é muito utópico, é muito distante. Mas se tem uma coisa que eu aprendi com os alunos do Cuja ao longo desses anos, é que realidades podem sim ser transformadas. E que sonhar não só vale a pena, como faz todo sentido. Por que dessa vez seria diferente? Muito obrigado.